depois você vai abrir a sua Bíblia também em Deuteronômio 30 e 19. Mas vamos ler primeiro João, o Evangelho. Amém, igreja, todos acharam o Evangelho? O texto sagrado diz exatamente assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Deuteronômio 30 e 19. É o quinto livro da Bíblia, começando de Gênesis. Você vê o que você acha. Diz assim o texto sagrado, Deuteronômio 30 e 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Se utilize dela e fale ao nosso coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, pode sentar. Esse pode pensar. Amados, nesse livro do Evangelho escrito por João, no capítulo de número 15 e versículo 16, a gente vê que o texto sagrado, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, como estava entre nós. Tá? E o texto aqui diz: não me escolheste vós a mim. Eu gosto muito desse texto, porque ele me faz entender que se eu sou salvo, se nós somos salvos, se nós estamos aqui, não é porque nós escolhemos estar aqui, não é porque nós escolhemos a salvação, não. Deus foi que tomou essa decisão de nos escolher. Até porque o homem no mundo, ele não sente prazer em Deus. Não sente prazer em Deus. Porque a Bíblia diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, na sequência da leitura, lá no versículo 7, 8, diz que a carne, ela nunca se sujeitará a Deus. E quando nós estamos no mundo, nós estamos agindo na carne, estamos na carne. E Jesus disse no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, no versículo 63, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. A Bíblia deixa bem claro que nesse texto aqui, o Senhor foi ao meu e ao teu encontro. Ele foi nos buscar, porque nós nunca tivemos o desejo de estar aqui. Tá?
Eu conheço uma porção de gente que diz assim: irmão, eu vou me preparar. Um dia eu chegarei lá, né? Outro diz assim: eu tenho muita coisa para melhorar, para poder chegar lá. E as pessoas saem dando um monte de argumento para justificar a sua negligência para com o Deus Todo-Poderoso que fez a todos nós. Mas eu glorifico a Deus pela nossa vida, porque se hoje nós estamos aqui, é porque Ele viu algo em nós. Ele viu algo em nós. Eu me lembro de uma vez que um homem, ele era marginal e depois ele se converteu e ele começou a dizer: hoje eu entendo porque foi que em meio a tanto tiroteio, tantas balas, tantas mortes dos meus companheiros, eu não morri. Ele veio entender depois que se converteu, ele tornou-se um servo de Deus e começou a ganhar almas para Cristo. Entenda bem. Então ele começou a entender que quando ele estava no mundo, Deus já via no coração dele algo. Veja bem, não é que tinha algo bom no seu coração, mas Deus viu no coração dele o que ele viu no coração de Naamã, o leproso. A Bíblia diz que Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Ele estava a serviço do rei da Síria. E o rei da Síria era adorador de Rimon, o deus pagão. Consequentemente, Naamã também era adorador de Rimon. Mas a Bíblia diz, na leitura do 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã, o trecho diz que ele saía e vencia a batalha, porque Deus era com ele. Deus era com Naamã, ímpio, pagão, matador. Deus era com ele. Quem sou eu para questionar? Mas a gente vê depois por que Deus era com Naamã. Porque através de Naamã, uma nação seria salva. Através daquela letra dele, uma menininha que estava lá. Eu gosto daquela menininha, ela não se fez maldita, ela se fez bendita. Por quê? Porque ali ela teve a coragem, a ousadia de mostrar para aquele homem no pecado que existia uma saída para ele. Então entende? Então ela falou para aquele homem vai até o profeta e tem todo aquele processo que eu não quero entrar agora, porque não é esse o ponto. E eu gosto que no final de tudo, quando Naamã é curado da sua lepra, ele tenta agradar o profeta com finanças, né? Com bênçãos ali financeira, e o profeta diz que não quer nada, e ele pede uma coisa ao profeta. Então me concede uma coisa. O profeta, sim. Ele diz que me concede uma porção de terra daqui dessa nação, né? Para que eu leve para a minha nação, e todo dia quando eu me levantar, eu vou pôr a minha cara nessa terra e orar ao Deus de Israel, o único Deus que tem poder no céu e na terra. Então, através da uma nação foi convertida, de certa forma, podemos dizer, não 100%, mas uma grande parte dela se converteu, porque a história da mãe é notória até hoje, no dia de hoje, tá? Então a gente vê que Deus via que Naamã estava no pecado, estava no erro, mas se Deus investisse nele, ia dar proveito, ia dar fruto, né? Deus ia ser glorificado. Aí Deus começou a trabalhar na vida dele. Então não é diferente, né? Muitas vezes, irmão, a gente está no erro, e diferente de Naamã, a gente que conhece a Deus, muitas vezes estamos no erro pior do que os pagãos que não conhecem a Deus, porque nós conhecemos, sabemos quem é Ele, e muitas vezes nós somos negligentes no que diz respeito ao temor a Ele. Mas Ele não tem ódio de nós, Ele não tem ira de nós, Ele não tem prazer em nos castigar, pelo contrário, Ele tem prazer em nos avisar e nos corrigir para que a gente não venha estar sob maldição. Porque Jesus, ou seja, Deus,
Ele sempre avisou a sua nação acerca do seu pecado. Quando ela não se convertia, ele trazia maldição sobre a sua nação, trazia o inimigo, e aí sua nação era derrubada, muitas vezes levada em cativo. O que é que eu quero dizer com isso? Deus está me levando por um caminho nessa tarde, para que nós venhamos entender que existe a bênção e existe a maldição. E quando o Senhor diz: olha, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi, né? Então nós temos motivo de sobra para agradecer a esse Deus que nos buscou, né? Quando nós ainda éramos pecadores, Ele se compadeceu de nós e nos trouxe para cá. Eu pergunto para você: você está feliz aqui? Você está feliz aqui? Eu estou feliz, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que por pouco eu não estava lá agora no ar, ardendo em chamas lá. Por pouco eu escapei. Então eu tenho um motivo de sobra para agradecer esse Deus. E tem mais. No radicalismo espiritual era para eu e você andar de joelho, dando glória e alegria sem parar para os anjos estão lá no céu. Porque se a gente imaginasse do que a gente escapou, do que Ele nos livrou, muitos não valorizam isso. Estão na igreja, mas não estão valorizando. Porque se estivesse valorizando, não estavam vivendo uma vida de pecado dentro da igreja. E Deus avisando. E meu Deus do céu, não foi, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, Ele nos buscou, nos trouxe para cá e nos deu um novo nome. Novo nome. Quem era você antes? Passava, a vizinha dizia: fofoqueira da praga, javarela. Aquilo é uma peste, né? Aquilo é uma triste. Passava o outro, adúltero. O outro passava, aquele ali, ladrão, rouba até sabão. E aí, outras coisas que não conveniam dizer aqui. Mas ele foi lá, se expôs a ti, te convenceu pelo Espírito Santo e te trouxe para cá. Agora, para o quê? Para que você glorifique o nome dele por todas as coisas que ele tem feito na tua vida. E aí a gente vê, olha, e vos nomeei, tem um novo nome. Hoje você é a irmã fulana de tal. Hoje é a dirigente, dirigente, honrada onde chega. Hoje é o irmão tal, a irmã tal, por onde passa, as pessoas reverenciam dizendo: Pai do Senhor. Olha, você tem paz. Aonde chega, ao invés das pessoas te olharem com maus olhos, elas vão se aproximar de você e vão te perguntar: você é evangélico, né? Você é cristão, né? Rapaz, eu estou passando por uma. Vai pedir conselho a você. Ó, que privilégio. Conselheiro. Vê o nome que Deus tem. Vê só o que Ele tem feito com você. Vê só. Sem contar as bênçãos que Ele tem dado, eu fico olhando assim. Às vezes, meu Deus, eu fui poucas vezes nos hospitais da minha família, tá? Mas todas as vezes que eu vou ao hospital, socorrer uma filha minha, alguma coisa parecida, eu sempre sou bem tratado, né? Sou bem tratado, sou logo atendido e volto logo para casa, uma vez, né? E eu pergunto: por que isso? Porque eu sou mais bonito que os outros? Não. É por causa do Deus a quem eu sirvo. Eu disse para Ele: Senhor, não me deixe padecer pelos hospitais, nem perder tempo em fila de posto, mas me dê a bênção da tua saúde, para que eu possa estar de pé, glorificando o teu nome e anunciando o teu nome por onde eu passar. Porque nós temos um Deus que ouve a cada um de nós, que está atento ao que sai do nosso coração. Então, se você pedir o coração verdadeiro, Ele vai: irmão, pelo amor de Deus, como eu queria que você entendesse aqui na igreja, em nome de Jesus Cristo. Se você entender isso aí, você tomar posse dessa palavra, você vai ser vitorioso em tudo que você fizer
bem. Se você rasgar o seu coração diante de Deus, se você for sincero com Ele, e se você pedir a Ele verdadeiramente, e Ele atentar para o teu coração e ver que tu estás pedindo para a glória dele, irmão, não tem nada que tu peça que Ele não te dê. Eu estou dizendo, não tem nada que tu peças que Ele não te dê. Por quê? Porque Ele vai ver sinceridade e verdade no teu coração, e Ele sabe que dando a você, Ele pode confiar em você, que Ele sabe que dando a você, você vai fazer aquilo que você está falando a Ele. Porque não tem crente que Deus confia, mas tem crente que Deus não confia. Tem crente que está na igreja e Deus olha assim, isso aí, eu não confio não. E Deus não permite que Satanás chegue nem perto do infeliz, porque Deus sabe que Satanás chegar para tentar ele, ele se entrega rapidinho. Se entrega. Já tem outro que Deus diz, Satanás vai lá, pode ficar tudo que ele tem lá, botar até a doença dele lá. Quer uma prova disso? Jó é um homem que Deus confiava, que estava sobre a bênção de Deus e honrava a bênção do Senhor na sua vida. E ele estava ali. Satanás chega lá e teve esse meu servo Jó, entendeu? Que se desvia do mal, começou a mostrar as qualidades de Jó para Satanás, e Satanás tenta, dizendo também que dá tudo que ele pede, tá? E a gente vê ali que Jó pedia, mas ele não pedia para ele por soberba, por ganância, né? Ele não pedia para o seu terreno, ele pedia realmente para investir, ele investia, então Deus se agradava dele. Então, ó, quando Satanás disse, tira o que ele tem, o Senhor confiava em Jó e disse, vai, pode tirar, eu permito. E ali foi, e você sabe no fim qual foi. Mas existe outro crente na Bíblia que Satanás chegou diante do Senhor e pediu para tocar nele. E Deus disse, esse aí eu não deixo não. Esse aí não. Quem foi ele? Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Está entendendo? Aí eu pergunto para você, não responda para mim também. Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em você? Aí, para resumir tudo, eu digo, Deus não confia em mim. Eu digo logo assim para ele. Sou bem sincero. Deus não confia em mim. Pronto. Interceda por mim, antes que o mal venha. Por quê? Porque não adianta eu querer ser, eu querer aparecer, ser maior do que os outros, melhor do que os outros, porque eu não sou nada. Quem é tudo é o nosso Senhor. E se não fosse Ele na nossa vida, a gente estava perdido. Então entenda bem. Não foi vós, ou seja, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis o que? Fruto. Ei, Silvio, é para que você dê fruto. Você tem que frutificar. Há um segredo. O crente tem que frutificar, porque nós somos uma vara que estamos enxertadas no Senhor. Se você é uma vara e você está no Senhor, não tem como você não frutificar. Porque Ele diz que toda vara em mim que não der fruto, Ele corta, Ele lança fora. Mas a que der fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Quer dizer isso aí? Vara que não dá fruto é aquela vara que é nós, a vara. Não ore com sinceridade, porque orar todo mundo ora. Agora não é uma oração sincera, verdadeira, aberta, daquela oração que você esvazia o seu coração, tira tudo que tem dentro dele e apresenta diante de Deus, como está escrito lá no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 4, e no versículo 6, o texto sagrado diz que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Mas muitos oram até, mas não abrem o seu coração com sinceridade. Então, a vara que não dá fruto começa por aí. Oração mentirosa, oração que não é sincera, que não é verdadeira, tá? A vara que não dá fruto, ela não sente amor, não sente o desejo de ganhar a alma do seu vizinho, de ganhar a alma
seu patrão, que ganha a alma do seu amigo, né? Ela não sinta aquele desejo. O ano passa e a pessoa não ganhou uma vida para Jesus. O sangue de Cristo tem poder. Quantas almas você ganhou ano passado, Jesus? Quantas almas você já ganhou esse ano? Você é uma vara, e a vara que está em Cristo tem que frutificar. Está entendendo? E aí ele diz: olha, a vara que está em mim e não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, para que nós não sejamos lançados fora da presença do Senhor, irmão. O que quer dizer isso aí? É o Espírito Santo se entristecer comigo e com você e se afastar pela negligência. Porque na medida que a gente é negligente com a obra, com a vontade de Deus, com o querer de Deus, o que acontece? A gente relaxa, e para cair no pecado é fácil. Cair no pecado, o Espírito Santo se afasta de nós, e nós somos cortados da videira verdadeira, que é o Senhor. Porque não pode o pecado estar junto com a santidade. Está entendendo? Então, toda varinha que não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, Deus, ele tem prazer em limpar a mim e a você. Esse limpar aí simboliza enfermidades, dificuldades que vêm na tua vida, tudo aquilo que tenta impedir de você crescer, de você prosperar, de você dar fruto para a glória de Deus. Tá? E fruto é isso aí, irmão. É você investir na obra de Deus, é você orar, é você congregar, é você amar, você perdoar, você ganhar vidas para Cristo, você investir na obra do crescimento da obra missionária. Isso tudo é fruto que Deus quer de cada um de nós, porque se Ele está pedindo, Ele tem todo o direito de pedir, porque foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos deu o nome, e é Ele que tem nos abençoado e nos mantido na terra, para que a gente venha assim patrocinar e dar crescimento no seu reino na terra. Entendeu? Então, ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, aqui está falando daquele crente que hoje é, amanhã não é, a fim de que o vosso fruto permaneça. Ah, irmão, pastor, antigamente eu veio para a aula, hoje, pastor, antigamente eu orava, eu chega a chorar. Antigamente eu dava oferta, eu dava dízimo. Oxe, antigamente eu estava no escudo direto, estava na consagração. Antigamente eu era assim. Não permanece. Esse não está permanecendo. A fim que o vosso fruto permaneça. Ou seja, você não pode ser hoje sim, amanhã não. Você tem que ser constante. Eu gosto muito do ciclo de oração. Você tem uma semana, passa 3 semanas sem ir. História é essa? Por quê? E aí? Então, o vosso fruto tem que permanecer. Você não pode parar de dar fruto. Por quê? Você não pode parar? Porque você está enxergado em alguém que é poderoso. Você está enxergado na videira verdadeira. Então, a fim que o vosso fruto permaneça. Agora, por quê? Ele quer que você permaneça dando fruto. Não pode oscilar. Porque tem gente que vem um dia na igreja e 8 não. E às vezes até pessoas que têm responsabilidade na igreja do Senhor, que Deus chamou, tirou do mundo. Tinha um nome miserável, mas Deus deu um nome, honrou, lhe colocou numa cadeira de honra, tem um nome até da casa do Senhor, mas não tem honrado o Senhor como o Senhor tem honrado na terra. A fim que o vosso fruto permaneça. O nosso fruto tem que permanecer. O que foi que Deus te mandou fazer? Faça e não pare. Não quero mais não, eu vou entregar minha carteira. Vai entregar a tua carteira? Foi Deus que pediu? Ele vai pedir a tua carteira? Foi Deus que mandou? Também não. Então foi o diabo. O diabo deve estar, e aí você está querendo entregar seu cargo, sua posição, né? De membro, de dirigente, de pregador. Sei lá qual é o cargo, é um perigo isso, irmão. O que Deus lhe deu zela, honra e cuida até o dia da volta dele. Por quê? Será que as coisas de Deus é mais inferior do que as coisas da terra? Aleluia! Quem chega assim porque se amanhecer no trabalho todo dia, quer trabalhar mais não, patrão? Você chega assim no trabalho? Patrão, toma aqui. Fulano olhou que o cara veio para mim, fulano falou isso de mim, vá, pode demitir. Não faz isso. Faz mesmo.
submisso a eles. Mas as coisas de Deus as pessoas costumam querer, desprezar, usar, usufruir, fazer o que quer. E Deus fica só olhando e dizer assim: tu sabe o que está fazendo, porque eu te dei a bênção, mas agora tu estás sob a maldição. E Deus ordena que você usufrua da bênção, porque senão você vai estar sobre maldição. Então, entende bem o que Deus quer falar nessa tarde? Aqui tem pessoas, e também nos assistindo também, que tem negligenciado a chamada de Deus, não tem honrado o nome que Ele lhe deu, não tem feito o que Ele lhe mandou, e aí essa pessoa se torna em maldição. Mas há tempo ainda, porque você está ouvindo a palavra. Jesus não deixou de te amar, Ele está investindo em você hoje novamente, para que você se levante, se ponha de pé e comece a frutificar para a glória de Deus. Irmão, Jesus teve fome e Ele olha de longe e vê uma figueira verdosa, bonita, frondosa, e diz os estudos bíblicos que toda vez que a figueira está com muita folha e sobrosa, ela tem muitos frutos dentro. E já vai o Senhor com fome para comer o fruto da figueira. Quando chega lá, que Ele procura, ela só tinha folha. E o Senhor disse que nunca mais nasça fruto de ti, e ela secou. Quantos o Senhor tem procurado fruto e não tem encontrado? Quantos o Senhor tem feito a revista e não tem visto nada? Quantos o Senhor, irmão, porque, irmão, o que é que alimenta Deus? O nosso fruto. Então, se eu não der fruto, Deus vai ter fome em mim. Se Ele tem fome em mim, não consegue usufruir nada de mim, ter nada de mim, vai ficar com a planta sem dar fruto, tomando espaço, tomando lá o lugar, e outro que pode dar fruto. Então, entende que nós temos que frutificar. E frutificar é ter mais amor pela obra, é perdoar quem está do teu lado, é servir com intensidade, é aquilo que o Senhor diz, usando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, ele diz que a vossa obra deve ser sempre constante e abundante, sabendo que a vossa obra do Senhor não é vã. Quer dizer, não é vã? Ou seja, tudo que você fizer, se é para a glória de Deus, tem um pagamento no céu e tem um pagamento na terra. O problema é quando Deus nos abençoa, para Ele estar bem, Ele não liga mais. É um perigo. Então Deus tem avisado, tem alertado a sua igreja para que ela não olhe para trás quando Ele lhe colocar na terra prometida. Que terra prometida é essa? Ele sempre alertou o seu povo. Lá em Deuteronômio, onde a gente lê, Ele sempre alertou o seu povo para que quando entrasse na terra qual o Senhor te deu, para que tu não faça conforme os costumes das nações que ali estão, adorando Deus pagão e colocando o teu Deus para as costas. Quer dizer, isso aí, Deus está dizendo nessa tarde aqui: eu vou te colocar em uma terra prometida, ou seja, eu vou te dar emprego, eu vou te dar cura, eu vou te dar casa, eu vou te abençoar na terra. Agora te lembro, eu vou te dar, mas não olha para trás não. Não olha para trás não. É isso que Ele quer dizer com a sua palavra nessa tarde, para que a gente venha entender e não se colocar na maldição, mas que a gente se ponha sempre na bênção do Senhor. Porque estando na bênção, os céus não vão parar de fluir bênção sobre nós e sobre aqueles que estão no nosso derredor. Mas se nós não atentarmos para o querer do Senhor, estaremos sob maldição. E quando a gente está sob maldição, irmão, até quem está à nossa volta paga o fundo. Quer uma prova disso? Jonas não obedeceu o querer do Senhor e foi para onde ele queria, fazer o que ele bem queria. O que aconteceu? Vocês sabem da história, né? Fugiu do Senhor, Deus mandou o vento, e por causa daquele vento que o infeliz do Jonas estava lá no porão do navio lá, fugindo do Senhor em pecado, né? Que a pessoa fugir do Senhor, dizer não a Deus, e aí vai dar agora, por causa dele, os pobrezinhos de mais dinheiro que estão com as compras. É como você ir para Caruaru comprar 5 mil reais de roupa, outro compra 3 mil, outro compra 10 mil, outro compra 8 mil. Aí o cara do infeliz que está dentro do ônibus
por causa de um que está em pecado. Isso é um exemplo para você entender o que aconteceu com Jonas. Por causa de Jonas, aqueles marinheiros ficaram pobres. Tudo que eles tinham, eles jogaram dentro do mar para que o barco não viesse afundar. Depois que eles descobriram que o culpado era Jonas. Está entendendo? Então, por causa de um pecado, de uma maldição na nossa vida, até quem está em nossa volta paga o preço. Então, bom irmão, é estar sobre a bênção do Senhor, é ser obediente, é seguir conforme a palavra de Deus, para que não só a gente, mas aqueles que estão à nossa volta sejam alcançados pelas bênçãos através de nós. Está entendendo? Diga bem. Amém. Eu entendo. Aí ele diz mais assim, ó: a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos. Por quê? O Senhor quer que você continue fazendo tudo. E que não seja um fruto variado, hoje sim ou amanhã não, mas que você esteja sempre abundante. Sempre abundante. Eu gosto de uma passagem bíblica que está lá em Coríntios, para ser a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 12, já vi lá para conferir com vocês, que é aquela parte, eu sei ela de cor, mas eu vou lá para mostrar para vocês lá na. Deixa eu ver se é na segunda carta aqui, no capítulo 12 e verso 9 aqui, ou se é na primeira, aqui. É aqui, segunda carta de Coríntios 12 e verso 9. Isso mesmo. Eu vou ler aqui o verso 7, 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja bem, Deus diz para Paulo, que estava naquele momento rogando a ele um livramento, Deus diz: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. E não é a mesma coisa. Você tem que ser abundante, e você tem tudo para ser feliz e ser abundante. Por quê? Porque Deus te ajuda a ser abundante, a ser perseverante, a ser insistente naquilo que você faz para o Senhor. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, ou seja, Deus diz para o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O que é fraqueza de boa vontade? Estou sem vontade de orar. Sem vontade mesmo de orar. Aí o que é que eu vou fazer agora? Orar. Estou sem vontade de orar. Estar sem vontade de orar é bom, pessoal. Faz bem. Você vai crescer em alguma coisa, você vai prosperar, vai usufruir alguma coisa com isso. Você está vendo que vai perder, mas você está sem vontade. Mas essa falta de vontade não é de você, é do seu interior, é da sua natureza caída. Então o que é que você tem que fazer? Vencer a sua natureza, se ajoelhar e dizer: Senhor, ser sincero com Ele. Senhor, eu me ajoelhei para orar, para falar contigo, mas eu não sei nem o que falar. Senhor, por favor, me ajuda, me faz lembrar, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados. Senhor, eu preciso muito disso. Aí começa, tá? Aí quando você vê, você vai se fortalecendo, vai se enchendo. Quando você vê, você está chorando na presença do Senhor. É isso que Deus está dizendo: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Ou seja, está sem vontade de orar? Ora! Está sem vontade de ler a Bíblia, né? O que é que tem que fazer? Ler a Bíblia. Está sem vontade de vir à igreja, né? Estou sem vontade de vir à igreja. Estou sem ânimo de um dia à igreja. Qual é o remédio? Vir à igreja. Não estou com vontade de evangelizar. Você viu como é que faz? O que é que você tem que fazer? Abrir a boca para alguém e dizer: Jesus te ama. Está entendendo? Aí o que é que acontece? Quando acontece isso, o Senhor diz para Paulo que é nesse momento, quando diz que está fraco, que o poder dele aparece na tua vida. É nesse momento que você se sentindo fraco que você está forte. É isso que ele está dizendo. Está entendendo? O que ele não pode é desistir, é desfalecer, é desviar-se daquilo que Deus quer, é se entregar à carne, o desejo da carne. Por quê? Ela vai destruir a minha e você. Então entende, a
vosso fruto permaneça. Ele deixa bem claro: olha, irmão, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu fui quem vos escolhi. Tá? Aí eu gosto que ele diz: a fim que tudo que pedires ao meu Pai, ele vos conceda. Porque Jesus está fazendo isso aqui, está fazendo isso aqui. Ele está ensinando para quem inteiro que se ele for obediente a sua palavra, fazer conforme, tendo esse amor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está sendo perto do que quiser. O que é que tu estás precisando? Agora você tem que orar e abrir o coração, porque Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. O que é que Tiago está dizendo? Muitas pessoas estão reclamando: eu oro a Deus, eu peço a Deus e Deus não me dá. Aí Tiago deu a resposta pelo Espírito Santo: porque vocês pedem vaidade, pede para querer aparecer para A e B, aí Deus não dá. Está entendendo? Era, se eu tiver um carro, eu vou dizer: todo mundo vai ver que eu sou o homem de oração, que eu sou a mulher de oração. Minha casa é bonita, tal e tal e tal. Todo mundo vai ver que eu sou a mulher de oração, porque Deus tem me dado melhor. Por engano. Tá? Ninguém é melhor do que o outro diante de Deus, porque tem uma casa bonita, porque tem um carro, porque tem uma moto, ou porque tem dinheiro no banco, ou um emprego bom. Ninguém é melhor. Porque a vida de cada um não consiste no bem que tem, mas sim na sua sinceridade e fidelidade para com Deus. É por isso que a salvação não é pelos méritos, é pela fé. Porque se fosse pelos méritos, a gente ia morar, sabe onde? No céu? No Singapura. Ia ter uma favela de lona assim do lado. A gente ia morar lá, porque a gente não tem dinheiro. A gente é pobre, financeiramente falando. Eu posso dizer assim: tem 1 milionário aqui dentro hoje. Pode ter nos assistindo. Então ele deu para o céu, sim. Vai morar no barraco de lona lá. Ia ver Deus desafiando, ou talvez de 1000 anos. E o Rio? Ia tudo morar nas mansões celestiais. Por quê? Tinha muito dinheiro. Pode dar muito esmola, pode fazer muita coisa boa. Aí eu moro nas mansões. Mas aí não. Deus disse: não é pelos méritos, não é pelas obras, é pela fé. E se é pela fé, o mais pobrezinho da face da terra pode ter uma fé maior do que o mais milionário da face da terra e tomar posse de uma mansão celestial linda lá no céu. Está entendendo? Então, é isso que Deus quer fazer eu e você entender. E quando a gente pedir, devemos pedir com sinceridade e para atender as nossas necessidades, não para aparecer. Porque Deus sabe que é para aparecer e Ele não dá. Então, igreja, lá aonde a gente leu em Deuteronômio 30 e 19, aí vem que o texto diz: os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vê bem, é Deus expondo para nós. Você sabia que todo dia isso acontece aqui na igreja? Deus expõe para nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Alguns escolhem a vida, outros escolhem a morte. Alguns recebem a bênção, outros recebem a maldição. Já vi pessoas que dizem assim: entrei na igreja com isso aí pior. Isso pode acontecer? Pode. Eu peguei uma seta na igreja não, você veio com ela já. Na igreja não tem seta não. Na igreja tem a palavra de Deus. Agora, se você entrar aqui e você não guardar os seus pés e se entregar completamente ao Senhor, você vai sair daqui talvez pior do que a maneira que entrou. Então, é por isso que o Senhor avisa em Eclesiastes 5: eis, guarda o teu pé por entrar na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de touro, pois o Senhor não tem prazer neles. Entende? Então é esquecer tudo, é chegar para Deus, traz o teu problema também para Deus, porque Deus quer resolver.
Ele está expondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você recebe nessa tarde? A bênção, a vida. E eu gosto que o Senhor propõe que a gente deve aceitar. Ele diz, olha, aí ele diz assim, ó, olha o que ele diz, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua o quê? Está vendo que de você depende a tua semente? Está vendo que de você depende de pessoas que estão do teu lado? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Que quer dizer que se eu escolher a maldição, se eu escolher a morte, se eu andar desordenadamente na presença do Senhor, o que é que vai acontecer? Não só comigo, mas com aqueles que estão do meu lado. É por isso que muita gente, meu filho, meu fulano e tal, meu Deus, ciclano e tal. Por quê? Porque às vezes existem vacilos, brechas abertas, mas Deus justamente chega na sua igreja para fechar essas brechas com a sua palavra, para colocar essas fendas, ou seja, fechar essas fendas, porque o diabo ele gosta de brechinha. Deus só entra se tiver porta, agora o diabo não, ele entra na brecha. Então entende bem, recebe. E aí eu tenho aqui assim, ó, no verso 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Está entendendo? Então, vem que promessa? Vem que promessa? Andando, né? Ou seja, amando ao Senhor teu Deus, dando a Ele, pois Ele é a tua vida. O teu Deus dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Ou seja, a desobediência também faz com que você perca o que você tem, para que fiques na terra que deu o Senhor, Deus, a teus pais, né? Então temos que ter esse cuidado. Às vezes você diz assim, poxa, estou vendo a vida assim, eu queria isso e aquilo, a pessoa começa a reclamar da vida. Mas eu aprendi, tem um princípio que eu aprendi. O princípio que eu aprendi é que muitas pessoas só vai saber o valor do que tem se um dia perder. Sabia? Você muitas vezes é feliz e não sabe que é feliz. Mas aí Deus, às vezes, para não nos perder, Ele permite, Ele nos leva, sabe para onde? Para um vale. Que vale é esse, pastor? Às vezes Ele pega, dá uma viagem com a gente lá na restauração, no hospital dos leprosos, na UPA, para a gente ver pessoas se descabelando. Vai ver uma pessoa entrando ensanguentada, cara rasgado, acidentado. Às vezes eu não levo pelo centro da cidade para ver aqueles que estão ali na criminalidade, pessoas que perderam o ente querido com um tiro na cabeça, e outras coisas mais que acontecem. E aí Deus começa a te mostrar pelo seu espírito como você é feliz, como você tem paz, como Ele tem cuidado de você e você não tem visto. E aí Ele nos chama a atenção para que a gente venha entender, para valorizar mais a sua vontade, o seu espírito, e assim a gente se entregar mais para Ele fazer o seu querer sempre. Por quê? Porque vai criar com isso a Deus sobre nós mesmos, porque Deus não precisa de nada. Então eu acho incrível quando tem pessoas que dão o máximo de si para servir a Deus, para ouvir a palavra, para vir à igreja, para evangelizar, para se consagrar, para dar aula missionária, irmão, para estar fazendo aquilo que agrada a Deus, que dá crescimento ao reino. Irmão, Deus fica tão feliz com você, Ele sente alegria em você, irmão. Eu digo isso, irmão, porque quando eu sou pai e tenho filho, quando minha filha desobedece, eu fico irado. E quando minha filha me trai, eu fico irado 2 vezes. Como é que Deus fica?
quando você desobedece a Ele? Como é que Deus fica quando você trai Ele, mentindo, dizendo que não veio à igreja porque estava com a dorzinha na ponta da unha do pé? A ponta da unha do meu pé estava doendo, pastor, e eu não pude vir. Foi mesmo, filha? Não veio, né? Entendeu? Ah, pastor, estava com a dorzinha de cabeça na ponta do maior fio do meu cabelo, lá embaixo. Aí eu não pude vir me consagrar. Olha a diligência, mas eu não botei o arroz no fogo, ele tudo botou o arroz no fogo, por isso que eu não vim para a consagração. Quem vai? Aquelas desculpas esfarrapadas e diabólicas que vem do inferno para justificar você, quando a gente vê claramente que isso não tem nada a ver, é puro relaxamento e negligência para com aquilo que Deus te deu. Vou no ensaio, não, porque no ensaio, não, esquece. Que é no ensaio que você ganha dobrado da parte do Senhor, porque no ensaio é onde você mais trabalha. Você louva o mínimo 3, 4, 5, 10 vezes. Na apresentação é só uma vez. Está entendendo? Então no ensaio tu ganha mais. No ensaio ele aparece para curar, para batizar, para mudar a situação. Está entendendo? E na apresentação é para mudar a situação dos outros que vão estar presentes, porque a tua já morreu no dia do ensaio. Aí tem gente que não vem para o ensaio, aparece só no dia da apresentação. Não tem vontade, é relaxado. Está fazendo o quê? No meio dos outros. Tu ensaiou? E aí? Está entendendo? A dirigente chamou, vem. Obedeça. Seja fiel, porque Deus honra aqueles que são obedientes, irmão. Deus só dá o seu espírito a quem é obediente. Atos 5:32. Ele só dá o seu espírito a quem é obediente. Quando ele é obediente, a gente é próspero na vida. Tá? E outra coisa, quando a gente obedece às autoridades constituídas por Deus, a qual Ele nos colocou diante delas, a gente vai ser próspero porque a Bíblia diz, deixa eu lembrar aqui, que na medida em que eu obedeço, eu também vou ser honrado lá fora. Da maneira que eu obedeço a ela, as pessoas também vão me obedecer. Por exemplo, a minha pessoa diz assim: eu quero nem saber, não vou ouvir essa palavra não. Aí resiste, a palavra que sai de Deus, a chamada, o convite. Irmão, você ajoelha para orar, eu vou ficar sentado. Bicho é ruim, eita, acaba a vida. Bicho é ruim, o pastor está dizendo: vou orar, pessoal, vou orar, e o cara está lá sentado. Como se coisa que ele não precisasse de mais nada, e nunca fosse precisar, porque se está tudo bem hoje na tua vida, quem garante que amanhã pode estar? Mas você orando, você pode ver prevenir, está entendendo? Porque você não sabe de amanhã, a própria Bíblia diz que os dias são maus. Se os dias são maus, o dia de amanhã que vai ver amanhã é dia mau. Se é mau, vai vir um mal nesse dia de amanhã, e esse mal pode vir para mim. Então antes que ele venha, eu vou me defender logo, eu vou me proteger, meu irmão. Por quê? Com a oração, eu vou entrar na presença do meu Pai, para que ele me defenda, porque a Bíblia diz que a sua palavra, ela é escudo e bloqueio para nos proteger de todo mal. Então entende, igreja? Venha, não resista às autoridades constituídas por Deus na igreja. Se o pastor te chamou, te instruiu, é bíblico, obedeça. Está na Bíblia, obedeça. Beleza? O que você só vai ganhar com isso? Só vai ganhar com isso. Ah, não vou não. Sou dirigente, sou pastor, sou soldado. Não quero nem saber, tá certo. Não é aqui. Mas tu tem uma casa alugada, você é outro, não é nada. Mas tu tem uma casa alugada, você é outro. Aí o cara para de pagar o aluguel. Aí tu vai lá falar com ele e diz: rapaz, eu sei dinheiro para pagar quando puder, eu pago. E aí, você vai pegar esse medicamento lá dentro? Vai pagar o preço agora. 3 meses não vai para ele sair dali. Ele sem pagar, o outro diz: que é isso aí? Está pagando o preço. Porque você resistiu à autoridade. Agora você está sendo resistido também. Está precisando de escapa? Está trabalhando lá, eu sou ajudando de perder, mas tem alguém que me ajuda ali. Aí a pessoa que te ajuda não vai. Aí você se arrependa todo, quer dizer, pago. Da maneira que você resistiu à autoridade, aquela pessoa também te resistiu, porque foi a autoridade daquela pessoa. Só que não paga não, ela pode. Não vai escapar de ninguém. Só ele
céu não é lugar de pagar pecado. No céu é lugar de receber a bênção. O lugar de pagar pecado é aqui embaixo. Está entendendo? Só vai para lá os que são purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tá? E o preço da obediência a gente tem que pagar. Senão a gente não vai para lá. Então peça a Deus, clame, escolha a vida, escolha a bênção, tá? Honra a chamada de Deus na sua vida. Persevere, seja abundante, insistente, não desista, não se desvie em hipótese alguma, não desfaleça na sua fé, seja sempre abundante, porque lá em Hebreus 6 e 10, deixa eu ver se é isso mesmo, aos Hebreus 6 e 10, deixa eu ver se é isso, aos Hebreus 6 e 10, vê o que é que diz lá. É isso? Muito bem. Porque Deus para se esquecer das nossas obras e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrasse enquanto serviste aos santos. E ainda não, está falando aqui da vida. Está falando da gente hoje. Tá? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quer dizer que nós estamos servindo. Deus não vai ser injusto comigo e com você. Se prepara para receber as bênçãos do Senhor na medida em que tu obedece e vai fazendo a obra com carinho, com amor. Certo, igreja? Então medita nessas palavras, guarda. Se tu se esquecer, tu vai dar acesso ao YouTube e tu vai ver a palavra todinha lá no YouTube e vai se lembrar de novo. Que Deus, Ele continue abençoando a todos vocês, a mim também, a todos nós, que Ele continue sempre conosco, tá? Nos ajudando, nos guiando, nos dando coragem, saúde, ousadia de servir